Novamente aqui de novo, trazendo mais informações para você, aluno CPP do período populista. E aí, esse período, como já afirmamos, e você tem aí na internet, em um vídeo, vamos enfatizar o período 1946-1964, o período democrático ou o período populista, os chamados Anos Dourados, que corresponde exatamente ao período que vai de 55 a 1960, exatamente o governo do Mineiro, a presidência de Juscelino Kubitschek. Ora, por que é tão interessante e tão importante trabalharmos com profundidade, conhecermos bem o governo de Juscelino Kubitschek? Ora, é exatamente no governo de Juscelino Kubitschek que nós tivemos a construção de Brasília, inaugurada em 1960 e que fora, observa bem, apesar de construída por JK, Jânio Quadros foi o primeiro presidente a governar de Brasília. Ora, agora em 2010, completam-se exatamente 50 anos da inauguração de Brasília. Então são esses pontos que nós vamos analisar. Primeiramente, ora, qual é a lógica política da ascensão de JK, de Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek pertencia aos quadros do PSD, Partido Social Democrata, que fora criado em 1945 com as bênçãos de Getúlio Vargas. Então, de certa forma, podemos muito bem considerar que JK, ele absorve, de certa forma, ele vai corporificar, de alguma maneira, a mística getulista. Já que em 1954, nós temos o suicídio de Vargas. E aí, Juscelino Kubitschek contará exatamente com o apoio, direto ou indireto, exatamente das facções e dos grupos políticos que eram simpáticos ao modelo varguista. Quais os dois partidos? O PSD, como já dito, Partido Social Democrata, encabeçado pela elite agrária e empresarial, e algum apoio também do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ligado aos sindicatos. E aí o que ocorre? A grande questão interessante é que, apesar de Juscelino Kubitschek encarnar essa mística varguista, apesar de ter sido eleito e não teve, na verdade, uma maioria expressiva, tendo alcançado aproximadamente apenas 36% dos votos válidos, e aí você vai ter o quê? Você tem no início do governo JK uma conspiração encabeçada pela UDN. Getúlio se mata em 54, assume o vice, o Potiguar Café Filho. E aí o que ocorre? Temos uma trama udenista com segmentos das Forças Armadas que tentam impedir a posse de Juscelino Kubitschek. E aí é interessante saber que nós tivemos uma das posses mais tumultuadas da história republicana brasileira. Mas é aí que você, aluno CPP, vai destacar um ponto importante. Quando o Café Filho se afasta, o vice de Getúlio Vargas, por problemas médicos, assumirá, pelas regras constitucionais, o presidente da Câmara, que era Carlos Luz. Envolvido com a UDN e dentro desse contexto de uma trama política, de uma conspiração, as Forças Armadas, encabeçadas pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, vão intervir, derrubando o presidente Carlos Luz. E aí qual é a grande questão interessante? É o único golpe, e aí você lembra muito bem das aulas de História do Brasil que você já teve, com os grandes professores do Pequeno Príncipe, que nós tivemos o que? Grandes intervenções militares na história brasileira. A própria República, em 1889, em 15 de novembro de 1889, pode ser considerado um golpe militar. Tanto é que os primeiros presidentes foram militares. 1930, com Vargas no poder, também é um golpe militar. Em 64, a imposição da ditadura é um golpe militar. Mas lá, em 55, tivemos um golpe militar diferente, com Marechal Lott. Não foi para tomar o poder, não foi para derrubar presidentes, apesar de ter caído Carlos Luz. Na verdade, a intervenção militar veio exatamente para assegurar a continuidade política, o respeito à Constituição. Então foi o único golpe militar legalista da história brasileira. JK assume a presidência, anistia os envolvidos, melhora o soldo dos militares, compra um porta-aviões e trará para os altos escalões do governo as mais eminentes figuras das Forças Armadas. E isso foi favorável, porque já que ele também contava com a maioria no Congresso Nacional, só não figurava no seu governo a UDN. Então eram as duas bases de sustentação. Vamos lá, UDN, ou melhor, corrigindo, PTB e PSD, essa ampla maioria no Congresso Nacional vai facilitar
aliado a uma conjuntura internacional também propícia ao grande o que? Boom econômico. E é aí que JK coloca em cena o seu audacioso plano econômico, conhecido como Plano de Metas. Resumindo na frase, no slogan, 50 anos em 5. Fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5 anos de administração. Ok? Basta trabalhar, basta lembrar que todo esse conjunto econômico fica conhecido como a grande doutrina que vem da CEPAL, conhecido como a doutrina nacional desenvolvimentista. Mas aí, apesar de ser um presidente sempre lembrado e considerado na virada do século como político do século XX, JK vai trazer, apesar de ter realmente dinamizado muitos setores da economia, estavam previstos, na verdade, 30 segmentos que incluíam projetos, investimentos em educação, malha ferroviária, portos, saúde, moradia, ok? Eram 30 segmentos previstos. Na verdade, Brasília entra como meta síntese, ela não estava prevista inicialmente. Então você tem que ter cuidado. JK não pensou Brasília. JK não idealizou Brasília. Brasília fora pensada inicialmente, é tido como o pai da ideia de Brasília, de interiorizar a capital, José Bonifácio. O mesmo conselheiro de quem? De Dom Pedro I. Então é uma ideia do início do século XIX. E ela já estava presente na Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891. E aí, Brasília, na verdade, fica sendo a grande marca do governo JK, em razão de quê? Em razão de ter interiorizado a capital e, de certa forma, mesmo em um processo lento, vai permitir o quê? Um certo desenvolvimento da região centro-oeste, que se via basicamente desocupada, mas você vai destacar, de uma forma bem simples, o porquê de Brasília. Primeiramente, promover o desenvolvimento do interior do país. O momento é um momento que ainda hostil. Nós vivíamos a Guerra Fria. Lembra lá, em 1960 era exatamente o momento em que Fidel Castro, em Cuba, declarava que o modelo socialista da Revolução. A Revolução Cubana de 59, ela não foi inicialmente comunista. E aí nós temos o quê? Os conflitos na América Latina. E os Estados Unidos o quê? Reagindo. Então, transferir a capital também para o interior era uma questão de segurança nacional. Porque nós tirávamos a capital próximo o quê? Dos grandes centros econômicos. Que assim como hoje, eram na época o quê? Rio de Janeiro e São Paulo. Uma questão estratégica das grandes nações. Tirar a capital dos grandes centros econômicos e financeiros. E o terceiro ponto era criar uma espécie de redoma que pudesse, de alguma maneira, proteger a cúpula política. É só lembrar que no início do século XX, lá na República Velha, nós tivemos diversos conflitos que envolveram diretamente o governo federal, já que a capital, o antigo Palácio do Catete, se situava em um dos centros mais movimentados do Rio. E nesse caso, o governador, o presidente, ele poderia se ver a qualquer instante a mercê de pressões populares. Então, transferir a capital para Brasília era uma forma de preservar a cúpula política. Tanto é que se observa isso hoje. O Congresso Nacional, de certa forma, vive em uma ilha, isolado dos grandes movimentos sociais. Então você trabalha em Brasília, lembra o que mais? O plano de metas, 50 anos em 5, que na verdade vai priorizar 3 metas. O que? As hidrelétricas, a energia, aí tudo bem, já que nós temos um grande potencial hídrico, um grande potencial o quê? Fluvial. Segundo ponto, a indústria de bens o quê? De base e também o quê? Bens duráveis. É aí que nós temos a entrada das multinacionais, consolidando esse modelo de dependência que nós temos, de certa forma, até hoje, apesar de termos minimizado um pouco nesse último governo, as multinacionais, o endividamento externo, o déficit público, a emissão monetária, a inflação, e aí um modelo que vai priorizar o quê? As grandes obras, em detrimento das atividades mais socializantes, como as pequenas e médias empresas e a agricultura. Então nós não podemos considerar que o governo JK foi um governo voltado para o social. Caso tivesse sido, ele teria, na verdade, dado ênfase aos investimentos em agricultura. Só para você ter uma ideia, 90% dos recursos foram usados em apenas 3 setores. E você lembra muito bem que 30 mais 1 estavam previstos. E aí, realmente, a grande demonstração dessa submissão aos interesses multinacionais foi um modelo de transporte que JK privilegiou. Ora, qual transporte? E aí você pensa um pouquinho. Pelas nossas dimensões continentais e pela grande existência de rios navegáveis e por um litoral extremamente extremamente